Primeiro Deus, chamado à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. 10 dias de oração. 12 de fevereiro, a missão de Deus e a oração, parte 1, terceiro dia. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14:14. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10:27. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:24. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:31-32. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números 23:19. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:28-31. A urgência do Espírito. A descida do Espírito Santo sobre a Igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da Igreja tê-la agora. Busquem-na, orem por ela, creiam nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Evangelismo, página 701. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisaram disso naquele tempo, nós hoje mais ainda. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 133. Nossa fidelidade aos princípios cristãos nos impelem ao serviço ativo para Deus. Os que não usam seus talentos na causa e obra de Deus não terão parte com Jesus em sua glória. A luz deve resplandecer de toda a alma que é recebedora da graça de Deus. Há muitas almas que estão em trevas, mas que sossego, tranquilidade e quietude muito sente quanto a isso. Milhares de pessoas fluem grande luz e preciosas oportunidades, mas coisa alguma fazem com sua influência ou seu dinheiro a fim de iluminar outros. Nem ao menos assume a responsabilidade de manter a própria alma no amor de Deus, para que não se torne um peso para a Igreja. Esses seriam um peso e um empecilho no céu. Por amor de Cristo, por amor da verdade,
por amor deles mesmos, devem despertar e fazer trabalho diligente com vistas à eternidade. Mansões celestiais estão sendo preparadas para todos aqueles que cumprem as condições estabelecidas na palavra de Deus. Quem será cooperador de Deus para conquistar estas pessoas para a verdade? Quem lhes levará as boas novas de salvação? As pessoas a quem Deus abençoou com luz e verdade devem ser mensageiros de misericórdia. Seus recursos devem fluir para o conduto divino. Precisam enviar diligentes esforços. Eles devem tornar-se cooperadores de Deus, desprendidos e abnegados, como Jesus, que se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. E recebereis poder, página 164. O Espírito nos fala. Esta promessa de Cristo tem sido menosprezada e, devido a uma escassez do Espírito de Deus, a espiritualidade da lei e suas obrigações eternas não têm sido compreendidas. Os que têm professado amar a Cristo não têm compreendido a relação que existe entre eles e Deus. Eles só discernem vagarosamente a maravilhosa graça de Deus em dar seu Filho unigênito para a salvação do mundo. Não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da santa lei, quão profundamente seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática. Não avaliam quão grande privilégio e necessidade são a oração, o arrependimento e o cumprimento das palavras de Cristo. É a função do Espírito Santo revelar à mente o caráter da consagração que Deus aceitará. Mediante a atuação do Espírito Santo é iluminada a alma e o caráter é renovado, santificado e elevado. E recebereis poder, página 33. O Espírito Santo e a sabedoria. Quando buscarem a Deus com humildade e fervor, as palavras que têm proferido em tons congelantes arderão em seu coração. A verdade não se tornará fraca em sua língua. A atuação do Espírito de Deus não remove de nós a necessidade de exercer nossas faculdades e talentos, mas nos ensina como usar cada faculdade para a glória de Deus. Quando então, sob a especial direção da graça de Deus, as faculdades humanas são suscetíveis de serem usadas para o melhor propósito na terra. A ignorância não aumenta a humildade ou a espiritualidade de algum professo seguidor de Cristo. As verdades da palavra divina podem ser mais bem apreciadas pelo cristão racional. Cristo pode ser melhor glorificado por aqueles que o servem inteligentemente. O grande objetivo da educação é habilitar-nos a usar as faculdades que Deus nos deu de tal maneira que exponha melhor a religião da Bíblia e promova a glória de Deus. E recebereis poder, página 148.
Reflexão espiritual por Mark Finley. Missão humanamente impossível. As 3 mensagens angélicas são um apelo urgente à missão. A tarefa impossível de alcançar o mundo inteiro com o Evangelho somente se cumprirá pelo poder do Espírito Santo. O desafio da missão no tempo do fim é semelhante ao enfrentado pela Igreja Apostólica, retratada em Atos. A promessa do Espírito é dada a nós como foi dada aos primeiros cristãos. Atos 1:8. Por meio do poder do Espírito Santo, a Igreja do Novo Testamento impactou o mundo. O livro de Atos revela o relacionamento íntimo entre a oração e o testemunho movido pelo Espírito. Todos estes perseveraram unânimes em oração. Atos 1:14. Em Atos 2:42, é dito que os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em Atos 4:31, vemos o poder da oração e o cumprimento das promessas de Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Observe 3 coisas nessa última mensagem. Os crentes oraram, foram batizados com o Espírito Santo e, como resultado, pregaram a palavra de Deus com ousadia e confiança. A oração, o Espírito Santo e a missão não se separam. Se os discípulos precisavam do derramamento do Espírito Santo para alcançar o mundo em seus dias com o Evangelho, muito mais nós hoje precisamos desse poder. Este é o momento de buscar a Deus em oração pelo poder ilimitado do Espírito Santo, a fim de que sejamos habilitados a realizar o que de outra forma seria impossível. Vamos buscar juntos o Espírito Santo para cumprir a proclamação das 3 mensagens angélicas nesta geração. Motivo de oração. 1. Pela manutenção ou estabelecimento do hábito do culto familiar diário em seu lar. 2. Por meus 5 amigos de oração. Desafios da Igreja. 1. Cura e misericórdia nas áreas fortemente afetadas pela Covid-19. 2. Sabedoria para os profissionais da saúde, cientistas e líderes governamentais nas decisões que impactam a vida das pessoas. Atividade missionária. Convide algumas das 5 pessoas pelas quais você tem orado para participar de uma refeição, de um pequeno grupo ou de um culto familiar. É hora de orar. Passe os próximos minutos falando com Deus. A seguir, você encontrará um modelo de oração com base no estudo de hoje. Agradecimento e louvor. Exalte o nome de Deus e agradeça por sua disposição em salvar a humanidade. Confissão. Confesse sua necessidade de se envolver mais na missão. Orando com a palavra. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Vocês receberão poder. Senhor, preciso do cumprimento dessa promessa na minha vida. Serão minhas testemunhas. Dá-me a coragem de compartilhar o que fizeste por mim com pessoas que, como eu, vivem nos últimos dias da história da Terra. Intercessão. Ore pelos desafios da Igreja Adventista ao redor do mundo e pelos motivos de oração de hoje. Pedidos
pessoais. Apresente a Deus suas necessidades, família, finanças e etc. É hora de cantar com cânticos espirituais. Ore pela bênção de cumprir a missão. Hinos sugeridos: Chuva de Bênçãos, Inário Adventista, do 7º dia, número 159, Mãos ao Trabalho, Inário Adventista, do 7º dia, número 319. 10 dias de oração, 10 dias de poder, 10 horas de jejum.